Olá, meus queridos! Hoje eu quero bater um papo com vocês aqui sobre o novo livro do Jefferson Tenório chamado O Avesso da Pele. Para quem não conhece, esse é o terceiro romance do Jefferson. Ele já lançou também o Beijo na Parede, que eu recomendo muito também. Aqui. E esse aqui que eu ainda não consegui ler, porque ele saiu numa época em que eu não consegui, que eu tava fora e eu não consegui comprar. Esse segundo aqui, Estela Sem Deus, que saiu pela editora Azuki. Mas o último que saiu, O Avesso da Pele, que saiu agora pela Companhia das Letras, eu já li. E eu posso dizer pra vocês que é maravilhoso. É um desses tipos de livros, assim, que eu acho que todo mundo tinha que ler. É um romance que eu quero trabalhar com os meus alunos em sala de aula. Bom, é meio complicado para mim falar sobre o Jefferson enquanto escritor, porque eu conheci ele primeiramente como colega, nós fomos colegas na faculdade de letras. E ele assim, eu lembro que nós fomos colegas em diversas disciplinas de ensino. E eu lembro em algumas disciplinas assim, que tava toda uma discussão sobre, né, sobre as dificuldades dos professores, sobre como fazer para os alunos escreverem, como fazer para os alunos lerem. E sempre que o Jefferson levantava a mão, assim, nossa, ele conseguia calar a boca de todo mundo com a voz calma, porque ele já era um professor que tinha experiência diferente da maioria de nós. Então ele sempre, assim, eu talvez, se hoje eu sou uma boa professora, eu quero pensar que eu sou uma boa professora, muito disso eu aprendi com o Jefferson. E eu não é assim, eu queria puxar saco nem nada, talvez ele nem saiba disso. Mas assim, ele, antes de ser um escritor, ele é também um grande professor. E eu fiquei muito feliz, assim, de ver que ele, né, tá muito bem na carreira dele de escritor, tá lançando para uma editora grande, como a Companhia das Letras. E o livro dele teve, assim, o devido cuidado, porque essa arte da capa aqui, ó, é lindíssima. Sobre o que se trata, então, desse romance que eu tô falando, não tô falando sobre o livro, né? Bom, é um romance em primeira pessoa, que é um narrador que vai resgatar a trajetória dos pais, principalmente do pai, que foi morto pela polícia, né? Vai ter digamos assim, e isso que eu acho, assim, super irônico, né? Eu acho que o livro do Jefferson é tão atual, porque eu tenho certeza que ele escreveu isso aqui muito antes, né, de acontecer todos aqueles protestos nos Estados Unidos, né, quando um policial matou o Floyd, ou então como logo que tinha sido lançado esse aqui, aconteceu essa tragédia aqui em Porto Alegre, no Carrefour, onde um homem negro também foi morto por um segurança. Então ele toca em temas muito delicados. Ele vai narrar, então, os abusos, que a mãe também é outra coisa, outro assunto muito delicado que ele também aborda, que ele vai narrar os abusos que a mãe sofria em um primeiro casamento e como depois tudo isso vai refletir no relacionamento que ela tem com o pai dele, que também vai ser um relacionamento conflituoso. Ele vai explorar uma coisa que eu acho que o Jefferson faz muito bem e que nós brancos não nos damos conta, é que ele vai explorar as microagressões que pessoas negras sofrem no dia a dia e que nós brancos muitas vezes não enxergamos, ou talvez muitas vezes porque realmente a gente não tem aquela vivência e não percebe o quanto determinadas coisas agridem. Eu vou pedir licença aqui para ler um trechinho que é de quando o personagem, ele tem uma namorada branca e ele sofre essas microagressões quando vai conhecer a namorada, quando vai conhecer a família da namorada. Assim, os almoços na casa da avó da Juliana com os tios e primos dela começaram a ficar ainda mais frequentes. A intimidade com o negão da família aumentou. As piadas sobre negros agora eram contadas sem nenhum pudor. Eles se tornaram cúmplice. No início você ria porque queria continuar agradando e mostrar que era superior a tudo aquilo. Mas aos poucos você ia sentindo que não queria mais ouvir certas coisas. E às vezes, quando se sentia mal com algum comentário, você se afastava. Procurava um canto qualquer onde pudesse se isolar. Um dia, o tio Simval, percebendo o teu incômodo, passou a mão numa latinha de Brahma e foi ao seu encontro. Te ofereceu cerveja e perguntou se você ficara ofendido com alguma coisa. Se sim, que não ficasse, porque aquilo era só uma piada.
Só uma brincadeira. Em breve tu vai se casar com a minha sobrinha, vai ser da família. Tu não tem piada sobre brancos? A melhor defesa é o ataque, filho. Tu deve saber alguma coisa sobre brancos, não sabe? Diz aí. Ele esperou alguma reação sua, mas você não respondeu. Apenas aceitou a latinha de Brahma e sorriu constrangido. Depois olhou para Juliana, que estava sentada com as mães e as tias. É isso, então, um grande exemplo, né, dessas microagressões que vão minando a autoestima desse personagem, né? E outra coisa que eu queria chamar a atenção para algo que eu gostei muito no romance é uma linguagem muito bem trabalhada. É ao mesmo tempo muito... como vocês puderam observar aqui, né? É muito poético e ao mesmo tempo é bastante trágico. Eu acho que esse trabalho aqui deu para ver o cuidado que o Jefferson teve com a linguagem. Por exemplo, deixa eu ler um outro trecho aqui. Porque não demora muito e a cor da pele atravessa nosso corpo e determina nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sob esse domínio, você, de alguma forma, tem de preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. E aí daqui a gente consegue tirar, né, o porquê que o título do romance se chama O Avesso da Pele. Outro fato narrado aqui no romance, que é um episódio que eu achei muito bacana, é que o pai desse narrador é professor, e é um professor muito frustrado, ele é um professor de literatura, e é uma experiência que eu conheço muito bem, de tu tentar ensinar literatura para os alunos e os alunos não estarem nem aí. E, de repente, no momento assim que ele ouve um discurso entre os alunos, um discurso muito violento, ele levanta a mão e diz: eu conheço um cara que matou uma pessoa. E eu sei o que ele pensou enquanto ele matava aquela pessoa. E aí ele começa a contar a história, né, de como ele conheceu esse cara que matou essa pessoa. E é nada mais, nada menos que a história do Raskolnikov, do Crime e Castigo, do Dostoiévski. E ele começa a contar essa história e começa a chamar muito a atenção dos alunos. Os alunos começam a se interessar. E os alunos começam, então, até então, alunos que não tinham interesse nenhum em literatura, começam a ler Dostoiévski, que não é uma coisa fácil de ler. Então, assim, mesmo sendo um professor frustrado, ele tem esse momento, digamos assim, de redenção, né? Que o momento de maior redenção para um professor é quando os alunos estão empolgados com a sua aula. E eu sei que essa foi uma experiência tirada, não é à toa que o Jefferson coloca aí um professor de literatura no livro dele, né? Porque ele mesmo, dando aula de literatura, ele sabe muito bem como construir um personagem com essas angústias. Então, basicamente isso, gente. É um romance, assim, ó, que todo brasileiro deveria ler. É imprescindível. Beleza? Até a próxima.